Eu sou Joelma Norões, sou reumatologista e professora de reumatologia. A intenção aqui é fazer vídeos de propedêutica reumática e esse aqui é o nosso modelo que vai nos ajudar nesses vídeos, o Bruno. Vamos começar o exame físico do paciente reumático, sempre lembrando que o exame físico do paciente reumático deve ser feito no sentido crânio-caudal. Então, a gente vai começar fazendo o exame físico de membro superior e na articulação do ombro. Depois, a seguir, nós vamos fazer o exame físico de cotovelo, punho e mãos. Então, sempre a sequência de exame físico é fazer a inspeção, depois a palpação, a mobilização da articulação e depois manobras especiais. Então, a inspeção, eu devo olhar a simetria, se está mais abaulado, se tem edema, se tem aumento de volume, se tem um lado que está mais alto do que o outro, tá? É bom fazer a inspeção com o paciente nessa posição de frente, com o paciente de costa, sempre procurando avaliar a altura dos ombros, a simetria, né? Aqui a região da escápula, a borda superior, se tem simetria. Depois dessa inspeção, a gente vai para a palpação da articulação e região muscular periarticular. Então, faz a palpação anterior. Claro que aqui a gente já fez a anamnese, já sabe mais ou menos onde é o ponto de dor do paciente. Então, faz essa palpação de toda a articulação anterior. Também aqui na região posterior, supraescapular, procurando palpar a musculatura acessória de trapézio médio interescapular, também essa região infraescapular, sempre procurando pontos dolorosos. Depois da palpação, a gente começa a fazer a mobilização. A mobilização pode ser feita de uma forma ativa, o próprio paciente fazer a mobilização sem que haja resistência. Então, existe o teste para avaliar a integridade ou lesões do manguito rotador, que é o teste de Nier. O paciente vai fazer essa mobilização e ele vai referir algum grau de dor. Geralmente, aqui em torno de 60 a 120 graus, ele vai referir se tem dor. Ele referindo a dor, depois a gente vai fazer as manobras específicas para cada tendão. Depois dessa manobra, né, que é só a elevação, a gente pede o paciente fazer essa mobilização. Colocar a mão lá no outro ombro, né, vira um pouquinho para mostrar, né, e faz com a outra mão também, tudo bilateral. Então, aqui são as manobras de mobilização, né, até o teste de Apley, que vê a mobilização também. Depois, a gente vai fazer as manobras para avaliar cada tendão específico do manguito rotador, que é o supraespinhoso, subescapular, infraespinhoso e redondo menor. E no final, a gente vai fazer a avaliação da musculatura de bíceps também. Então, para avaliar o supraespinhoso, dizendo melhor, que é responsável pela abdução e rotação interna do ombro, então faz esse movimento, faz aqui com o polegar para baixo, e ele vai fazer essa elevação com o cotovelo estendido, né, em rotação interna, e o examinador vai colocar resistência, né? Então, aqui é o teste de Jobe, em que o paciente aqui está fazendo uma mobilização de tendão de supraespinhoso contra a resistência e ele vai referir dor. Existe o teste também de supraespinhoso, que é o teste de Okun, que pode ser feito sem resistência, que é só o paciente fazer esse movimento, e pode ser feito com resistência. Ele faz esse movimento e eu coloco um pouco de resistência nesse movimento, também para avaliar supraespinhoso. E aqui, também para avaliar supraespinhoso, o teste de Hawkins-Kennedy, né? Que ele vai ficar nessa posição de rotação interna e abdução e vai tentar
fazer uma elevação do braço e a gente coloca resistência. Também para avaliar supraespinhoso. Continuando nos testes de manguito rotador, a gente pode fazer esse teste, que é o teste de Patt, que é para avaliar a integridade ou alguma lesão na musculatura de infraespinhoso e redondo menor. E a gente pede para o paciente fazer a posição, que é de rotação externa e abdução, e ele vai tentar colocar a mão para trás, em rotação externa, e a gente coloca resistência, o examinador coloca resistência. Esse é o teste de Patt para avaliar infraespinhoso. E existe o teste de Geber, que é para avaliar a integridade de subescapular, que é responsável por rotação interna e adução. Então é essa posição. Coloca o paciente nessa posição e pede para ele afastar um pouco do corpo, a mão. E o examinador coloca resistência. Aqui é para avaliar subescapular. Então aqui a gente fez os testes propedêuticos para avaliar os tendões do manguito rotador, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. E também vamos fazer a avaliação da musculatura de bíceps, que também pode estar lesionada em pacientes que sentem dor em ombro. O bíceps é responsável pela rotação externa e abdução, então o movimento é esse. E o teste eu coloco resistência contra o movimento. Palma da mão para cima, faz a abdução e eu coloco resistência. Esse é o teste de Speed. Também para avaliar bíceps, existe o teste de Yardson, que vai fazer uma rotação externa, um movimento de supinação, que é esse o movimento que o paciente vai fazer, e o examinador vai fazer resistência, Apoia aqui para imobilizar um pouco e tenta fazer o movimento de rotação externa. Vai lá, pronto. E aqui a gente coloca resistência e está avaliando se o paciente tem dor ou alguma lesão nessa posição. Então, com esses testes, a gente acabou de fazer o exame físico de ombro.